Vamos lá, pessoal, a pedidos, vamos para a segunda parte da história do combate. Estou usando a camisa nova do logo desenhado pelo Marcelo Tomás, especialista em branding, criador do sistema Aikikali, que junta Kali com Aikido, e é meu amigo pessoal, tá? Então vamos lá, a gente parou na Rede Globo de televisão. Lá fui chamado pelo Roberto Marconi, tá? Eu chamo ele de mestre, porque de fato ele é um grande mestre. Ele é formado em economia, mas estudou tudo sobre segurança e montou a equipe chamada Reação. Olha, existe vigilante de porta, um monte de vigilantes, mas na prática a gente sabe que eles não são treinados, né? Fazem um cursinho, né, que é trefe, barato. A maioria dos cursos não tem coragem de reprovar ninguém. Então tem qualquer maluco lá. Então eu estou te falando que no banco, o cara que está lá de vigilante, se ele treina por ele mesmo, arte marcial, teoria de segurança, ele é bom. Mas se depender do título de vigilante, ele pode não ser nada. É isso que eu estou querendo dizer. Então ele criou uma equipe orgânica, ou seja, que faz parte da Rede Globo mesmo, não era ninguém contratado, que tinha de 11 a 18 pessoas, tá? Então com esses caras excepcionais, Iecker, o Enio, o Ismael, o Manquim, o Odilo, um monte de gente, e fui aprendendo com eles também. O Odilo era um cara menor do que eu, todos os outros maiores, mas eles tinham atitude, eles resolviam as coisas muito na brabeza, alguns na base do jiu-jitsu, a maioria na brabeza, cara com mão grande, tal, cara bruto. E o Marconi sugeria, né, porque ele falava, mas nem todo mundo seguia isso, dar uma volta na lagoa antes do treino, do combate, tudo. Então alguns mantinham bem a forma e nem todos os outros mantinham, mas é um pessoal muito unido, gente boa. Quando tinha briga interna, eles resolviam como homem mesmo, normal, e eles passaram por N situações usando o combate. Então tem situações assim, que vocês têm que entender. Por exemplo, imagina, a Rede Globo é uma organização enorme, tá? Milhares de pessoas trabalhando lá, prédios no Jardim Botânico, no Alto da Boa Vista, o Projac, que, se eu não me engano, é o maior estúdio de gravação que tem no mundo, se não é o maior, um dos maiores, ou pelo menos o maior da América Latina. Então, óbvio que tem muita confusão, né? Você tem muita gente, você tem muita confusão. Muitas pessoas com ego, assim, gente querendo pular muro, querendo entrar, invadir. Então tem tudo quanto é tipo de problema, os quais os vigilantes não conseguiam sempre resolver. Então tinha equipe de reação. Então teve uma situação aí que o neto, um dirigente de futebol, entrou lá, drogado, deu tiro para cima. Aí o Wellington, não é o Wellington Frois, meu aluno preta, não. O Wellington que a gente chamava, o Ismael chamava de Geminha, que era o mais novo. Usou o combate lá e pá, tirou a arma do cara, jogou ele no chão. Teve situação com jacaré, imagina isso. Porque o Ibama só ia resolver no dia seguinte, não podia esperar, então foi no braço. Várias situações de tentativa de invasão, tentativa de matar, na época Marlúcio, numa situação, se não me engano, foi no Joá, no Alto da Boa Vista, tudo usando o combate. Algumas coisas antes do combate, na brabeira, e outras já com técnica depois, tá? Eu aprendi muito com esses caras, tá? Eu aprendi muito, porque eles tinham muita atitude, eles iam resolver, mesmo sem saber a solução, ele ia e fazia. Depois de um tempo já entrou uma segunda geração, caras que eram um pouco mais acadêmicos de combate, o Eduardo Machado, o Walter, Gilvan Cisnandi. Aliás, o Gilvan Cisnandi eu mesmo selecionei para a equipe, fui um dos selecionadores, treinadores também do treinamento a céu aberto, TCA, da Marconi Associados, que é a empresa que o Roberto Marconi abriu. Vamos lá, nesse período, né, acontecia uma situação que precisava de um cara especializado em defesa pessoal, então o cara me chamava, nem sempre era para a Globo, chamava aqui, chamava ali. Então tem situações simplíssimas, que era coisa de festa, de diretor, de luau. Tem situação que era proteger diretor, que estava saindo com uma outra pessoa lá, tal. Teve situação crítica com armamento em aeroporto, crítica, está citada num dos meus livros. E tem uma situação também com um apresentador que não era da Globo, já foi citado um dos livros aí, quem está na minha aula sabe quem é, eu não vou ficar falando isso, que eu tive que resgatar o cara lá no Rock in Rio 3 ou 4, lá na Casa do Cacete, e pegar o cara no braço, dando porrada, tapa, ataque ele, com a mão direita e a mão esquerda segurando ele segurando a mão de uma mulher e segurando do guarda-costas dele ali. Então o que acontece? Então essa foi a minha história na Globo, só que tem algumas coisas a mais. Por exemplo,
Eu queria fazer muitos cursos, né? Aí, Tony, só um segundinho, deixa eu apresentar o Tony aqui, ó. É o faixa preta em Cálice lá de combate, é o único, tá? Quem não conhece, esse é o cara. Opa, me dá 5 minutos aí, Tony. Vamos lá. Então, por exemplo, eu tinha muitos cursos que eu queria fazer, mas eu não podia fazer, porque eu não tinha dinheiro. A gente vai chegar nessa parte agora. E aí você vai dizer, poxa, mas você deixou de fazer? Não. Roberto Marconi falava assim, ó, tem uma vaga ali, tem não sei o que, pode pegar. Depois é que eu descobri que era ele que estava tirando do bolso para me ajudar. Isso é uma coisa que eu tenho que agradecer ele assim, cara. Deus botou ele no meu caminho, um cara excepcional, aprendi muita coisa com ele, né? E eu abençoo o filho dele, o Rodolfo também, que é um cara legal, o Vitor, que é um irmão. Todo mundo da família dele são caras excepcionais, amigos, parceiros e caras que querem ajudar as pessoas, né? E o cara não se limitava a ajudar apertando a mão. O cara pagava um curso, ajudava. Era assim, um cara excepcional. Criou o Marconi Associados, né? Que é uma empresa que várias outras empresas estão ligadas a ela, inclusive a Combate. Então, quando ele dá um curso, às vezes a Combate é contratada. Então, foi uma vez para a TAM, né, de avião, para treinar o pessoal de avião, criar um manual, coisas assim. Beleza. Um outro ponto, por que eu saí da Globo, né, o Combate saiu da Globo, vai ser explicado em outro momento, tá? Agora vamos falar da minha vida pessoal, fora do Combate, para vocês entenderem como é que ela converge. Bom, eu estudei no Colégio Braga Carneiro, Colégio Conservador Tradicional do Rio de Janeiro. Estudei no Santo Inácio, Colégio Religioso Católico do Rio de Janeiro. Depois eu estudei no curso Impacto. Quando eu estava no segundo grau, no segundo ano do segundo grau, eu passei para a Federal para Engenharia. E aí, meu ego grande, um garoto bobão, né, 17 anos, eu passei a ficar só namorando, em vez de continuar estudando. Então, quando chegou no terceiro ano, eu não passei para a Federal, né? Fiquei naquela lista da UERJ que nunca aparecia e acabei indo parar na Gama Filho, que foi uma boa faculdade, mas não era Federal, não tinha esse nome. Hoje a Federal, eu realmente não gostaria de estudar lá, por N razões, enfim. E aí eu estudei lá e tal. Dali eu fui, aí eu enchi o saco, não aguentava mais engenharia. Engenharia naquela época era muito chato. Aí acabou os primeiros 2 anos, o básico, eu concluí mesmo no tempo, apesar de ter feito curso de verão. E fui para a informática depois, eu fui fazer ciência da computação, que era uma coisa nova, não era uma profissão reconhecida, começou como tecnólogo, e depois a gente fez um ano e meio de administração para virar ciência de proteção. Bom, fiz 4 estágios, White Martins, Rio Luz, Portobras, e SC Sistemas. Tá? Depois eu comecei a trabalhar efetivamente, namorando, casei. Ponto. Acontece o seguinte, que eu não gostava de escritório. Então eu gostava de informática, mas eu não gostava de me relacionar com pessoas no escritório. Era um negócio muito chato, eram pessoas muito diferentes de mim, ficar 8 horas lá dentro, parado, era muito difícil. E aí eu comecei a entrar em pânico, né? Eu estava casado, minha esposa não trabalhava, minha filha estava para nascer, né? E a empresa estava para quebrar. Mas eu aprendi muita coisa com o meu chefe, que foi o Newton Blanc Reutemann, e o outro chefe que era o Luiz Otávio. Eram 3 chefes. O outro era o Nelson Bugalo, gente fina, mas não tinha amizade por mim. O Newton Blanc me ensinou muito sobre a vida mesmo, através do judaísmo, um monte de coisa. E o Luiz, inclusive de negócios, e o Luiz Otávio de você ser safo. Pois é, só que eu estava em pânico, a empresa estava quebrando, eu sabia, eles iam demitindo um a um, eu era um dos últimos. Aliás, eu fui o último, fora o cara da limpeza. E eu pensei assim, cara, minha esposa está para ter um filho, como é que eu vou fazer? E eu já estava em pânico, porque eu estava puto com a minha vida, porque meu pai era um sucesso na carreira dele, e eu não consegui nem ver luz no fim do túnel, né? E aí inclusive eu fui bem em qualquer estágio, mas não era um cara exímio, e eu estava de saco cheio de informática por uma outra coisa. Naquele período que a gente estava, você acha que você ia para casa às 6, 7 horas da noite? Não.
Porque não, você vai ter que fazer um curso de Clipper, você vai ter um curso de Xenix, um curso de Mumps, um curso de Fox Pro, tudo ia mudando cada período. Então você não sabia o que acontecia com a informática, você não voltava para casa. Eu dava aula de Kung Fu Hungary às 6 da manhã particular, e tinha o meu grupo, que era o Voluto ali. Então eu estava entrando em pânico, né? Eu falei, cara, eu preciso crescer, fazer essas coisas funcionarem e tal. Aí o que aconteceu, cara? Um dia eu não consegui sair do escritório. Não sei se é isso, mas hoje em dia o pessoal tem outros nomes, né? Depressão, síndrome do pânico, essas coisas. Eu não consegui sair. Ponto. Entrei em pânico. Falei assim, cara, eu tenho que dar um jeito nisso. Meu pai me ligou pro escritório, porque ele tinha ligado lá para minha casa. Meu pai e eu, a gente tinha muita unha e carne, né? A vida inteira, ele me ligava todo dia se eu não ligasse. E eu não tinha chegado ainda. Então ele ligou pro trabalho. Pô, filhão, muito trabalho? Então eu falei, não, pai, é que eu não estou conseguindo sair daqui. Entrei em pânico, né? Estava emocionalmente comprometido com o problema. Aí eu perguntei uma hora que meu pai foi conversando, a gente foi aliviando. Eu falei, pai, por que você não seguiu o caminho do meu avô, ser jornalista, né? Ele cresceu tanto lá no Pará, você veio para o Rio. Meu pai falou assim, você está ficando maluco? Você acha que eu vou querer me comparar ao seu avô, que era um gênio? Eu também tinha essa mesma sensação em relação ao meu pai. Então eu falei assim, cara, realmente tem um problema, porque a área de informática, invariavelmente, ia junto da parte de economia. Meu pai formado em economia, administração e engenharia. E ele trabalhava na área de economia. Então, quer dizer, fatalmente ia bater uma coisa com a outra, por isso que ele sabia o que eu estava fazendo. Meu nome é Júlio, meu nome é igual dele, e ele sabia sempre o que eu estava fazendo, aonde, entendeu? E soube uma vez até da mulher que eu saí uma vez no trabalho, sério, através de um colega dele lá, um amigo dele, na verdade, né? Que foi o Gundam. Enfim, aí qual foi o ponto? Pensei em casa, fui ponderando. O meu avô, que eu considero meu avô de verdade, mas foi padrasto do meu pai, ele me falou assim, meu filho, faz uma coisa que ninguém consegue fazer. Faça uma coisa que você seja o melhor. Então, eu comecei eu tinha todo aquele meu projeto, que era a melhor coisa possível, porque eu estudava crime, conseguia coletivo de ocorrência, não tinha que ir na internet, não. Conhecia um policial, cara, você tem alguma coisa para me falar, uma história? Era assim, na base de anotações, né? E aí essa coisa foi de um lado e a Globo do outro. E até aí o combate não tinha nome, tá? Porque o combate começou na Globo, ele não tinha nome, chamava Voluto. Quando o Roberto Marconi, que como eu falei no último episódio lá, ele falou que a gente precisava montar uma empresa, eu fiz as contas, eu falei, porque naquela época, assim, o cara foi em 99, acho que era FHC, era caríssimo para você montar uma empresa. Acredite se quiser, todas essas medidas que fizeram depois para a empresa foi bom, simples, super simples, e-mail, isso já foi no governo do Lula, da Dilma e tal, pessoas que eu nem tenho apreço, mas eu tenho que reconhecer que eles fizeram essas coisas certas. E aí o que acontece? Eu paguei muito caro naquela época, imposto era muito caro, por exemplo, hoje eu pago 6% de imposto e eu pagava 18% de imposto na empresa, tá? Então, o que acontece? Eu era caro porque você precisava de contador, advogado, ia na junta comercial, o processo levou quase, nem sei quanto tempo para ficar tudo pronto, papelado, só que a gente deu entrada no dia 19 de janeiro, que é hoje, né? E o negócio ficou pronto quase um ano depois. Então a empresa passou a existir, tecnicamente, 19 de janeiro de 1999. O que veio antes, que são 11 anos antes, foi como foi desenvolvido o core, né? A ideia geral do combate, que é uma coisa feita para funcionar, entendeu? E a minha experiência na Globo, não só vendo os caras, mas agindo também na área da defesa do pessoal, sendo ponta na segurança, tendo que dar porrada em fulano ou ciclano, amarrando, jogando no chão, e principalmente aprendendo a ter atitude, né? Aí veio o combate, só que eu não tinha dinheiro, e eu não pediria um centavo sequer ao meu pai, eu tinha que me provar. Mas eu tinha um dos grandes alunos, grandes amigos que eu tinha, era o Bruno Leonardo Povo Andipa, que hoje mora na Flórida. Ele me emprestou dinheiro, paguei ele em aulas particulares. Um outro amigo, que é o Jerônimo Fernando de Oliveira de Niterói, ele pegou a fanha dos uniformes, que teve muito problema no início, ele entregava nos alunos e tal. Então, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, mas eu só cheguei porque eu tenho bons amigos e um puta do orientador que era meu pai, mestre Marconi, meu avô Jorge, pessoas assim excepcionais.
Gostaram desse capítulo 2? Querem o capítulo 3? Que a gente ainda está no início do combate, tá? Ainda faltou alguns elementos antes do combate ganhar nome. Um dos elementos, que eu prefiro não falar o nome, foi o seguinte, eu vou até falar agora para economizar. Quando a Globo já estava criando um cara, eu falei, puxa, tem muito tempo que eu não saio na porrada com o cara. Aí, aquele acaso, que pode não ser um acaso, né? Veio o Hans e o Andreas Geller, que eles vieram da Alemanha e vieram dar um curso de esgrima da linha do Latosa. Não era minha linha de Kali, mas é interessante. Aí eu fiz um evento, que foi em Vila Isabel, né? Estavam aqui no Brasil, eu já aproveitei, não precisei pagar passagem nem nada, depois acho que eles foram para Alagoas. Mas eles moram no Brasil agora, pelo menos um dos dois mora no Brasil, mas acho que mora no Pará, não tenho certeza não, que a gente perdeu o contato. Aí eu chamei, combinei o que ia fazer, né? E o cara maior, que era inclusive fisiculturista, o Andreas, ficou lá atrás comigo na porrada, e o Hans passando matéria para os meus alunos aqui, entendeu? Porrada comendo, sem proteção, sem porra nenhuma. Eu precisava disso, entendeu? Eu precisava disso. E aí naquele local, né, naqueles alunos, veio também um rapaz de São Paulo, não vou falar o nome, mas foi um dos grandes caras assim que ajudou o combate no início. Tanto que teve algumas rusguinhas no início, ele acabou abrindo o negócio dele em São Paulo. Não sei se deu certo, ele não é uma pessoa ruim, mas a gente se separou de uma forma ou de outra. Ele aparece no meu livro, no meu primeiro livro, tal, como aluno, tem elogios dele ao combate, mas ele tem uma parte importante porque ele foi um dos caras que me empurrou para falar assim, cara, você sabe muito, esse troço é muito bom, pá. E o nome Combate como surgiu, a gente vai ver na parte 3. Gostou? Curte, compartilha. Hoje é o dia da promoção, tá? Dos cursos de combate, o curso de Nunchaku, do professor Leon, que é campeão mundial, de cenários reais, os cursos de 2 bastões e um bastão do Kali completinhos, tudo da escola, está lá na universidade.combate.org. É agora que você tem que aproveitar. Depois não chora, eu perdi o desconto. É hoje, hein? Obrigado, pessoal. Pax.